Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Estamos juntos aí no aprofundamento à cultura do solo do Campo à Cidade. Eu estou aqui no componente transformação de matéria e energia, já na atividade 4. Tá aí na telinha para vocês nosso slide de apresentação. Fizemos já uma aula de introdução, nós estamos aqui no desenvolvimento 1 e 2. Eu vou fazer essa aula, mas que para vocês aí na escola vocês podem desmembrar aí essa sugestão que eu estou dando para vocês hoje, essa proposta de aula em duas, tá certo? Para você, professor que nos acompanha, nós estamos aprofundando as habilidades de ciências da natureza, números 101 e 102. Vamos só relembrar aqui qual é a proposta, né, da nossa aula e a proposta também da atividade 4 inteira. Lembrando que a gente está tentando aproveitar a energia do solo, a geotérmica, e também a biomassa, que também é presente no solo, para a produção de eletricidade. A geotérmica não tem como aqui no Brasil, a gente já viu por causa da dificuldade do solo, mas a biomassa, a gente sabe que o Brasil, inclusive ele é chamado de celeiro do mundo por muitos cientistas aí, muitos estudiosos, porque a biomassa tem um potencial muito grande aqui no Brasil, especialmente pelos mesmos motivos que a geotérmica não tem muito potencial, a biomassa tem, porque a gente tem um terreno muito vasto, muito grande, né? E a gente tem um clima muito legal que dá para produzir aí bastante biomassa, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje continua o mesmo lá da introdução, e na introdução a gente conheceu a proposta, mas hoje a gente vai continuar aprofundando essas habilidades e retomando os conceitos que nós já vimos até aqui. Então hoje, especificamente, nesta aula, a gente quer retomar alguns princípios físicos, né? E obter conteúdos para elaborar um podcast. Então, nessas primeiras aulas, a gente está tentando construir um roteiro, ao final queremos gravar um podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o eletromagnetismo, tá bom? A atividade 4 inteira é para fazer esse podcast. Então, nós estamos relembrando coisas, retomando algumas coisas importantes, fenômenos importantes. Depois a gente vai ver quais os potenciais e a importância da biomassa aqui na produção de eletricidade e, por fim, gravar o podcast. Tá certo? Essa é a nossa ideia. Na aula anterior de introdução, vocês vão encontrar essa aula aí no YouTube, no repositório, como a atividade 4, introdução, onde a gente já fez uma experimentação, falamos um pouquinho sobre o calor, ó. Nós já vimos as características do calor, já falamos, né, que o calor é dado em caloria e também em joule, né? Quando a gente fala em calor, a gente costuma falar em caloria, mas essa energia, a unidade de medida de energia é o joule, né? Depois a gente pode falar um pouco melhor. Apesar de que na aula de eficiências energéticas do professor Magno, ele explica muito bem isso, tá bom? Vocês podem achar também no YouTube. E hoje a gente vai continuar, então a gente já viu o tópico 1, o tópico 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente está aqui no tópico 3, mais especificamente, deixa eu pegar a caneta aqui que eu esqueci. Mais especificamente aqui, ó, nesse funcionamento dos geradores e vamos falar um pouquinho do eletromagnetismo. A gente já falou um pouquinho das leis da termodinâmica, mas a gente ainda não falou da transformação de energia propriamente dita e nem do funcionamento da usina. Hoje a gente vai tentar matar esse tópico 3 aqui, tá bom? E aí, ó, só pra gente, a título de registro, para vocês colocarem, eu trouxe também umas experimentações, conforme eu tinha prometido para vocês, mas aqui tem algumas coisas que a gente precisa relembrar, ó. Sobre a eletricidade. A eletricidade é o estudo dos fenômenos associados ao movimento de cargas elétricas, né? Quem tem cargas elétricas são só os elétrons e os prótons, né? É uma propriedade dessas partículas. Lembrando que todo corpo que é sólido, líquido e gasoso é feito de átomo e dentro do átomo, né, além de outras coisas, tem os prótons e também os elétrons. Os prótons a gente chama de negativo, cargas negativas, e os prótons de cargas positivas. Os prótons ficam mais no núcleo, enquanto que os elétrons ficam mais para fora, né? E por esse motivo, a gente usa esse movimento do elétron mais para fora do átomo para produzir energia. Aliás, eletricidade significa isso, né? É um movimento do elétron. Quando um elemento, né, tem mais elétrons do que próton, ou quando está desequilibrado, a gente consegue aí
com que esses elétrons se movimentem, tá certo? E é isso que interessa pra gente, quando dois corpos estão em desequilíbrio entre cargas e a gente consegue organizar as cargas desequilibradas aí para gerar energia. Então, isso ocorre geralmente, né, quando esses corpos têm desequilíbrio de cargas. Isso aqui é uma boa tela para vocês tirarem um print e anotar aí, porque é interessante e é importante, tá bom? Outra coisa é, quando a gente tem dois pontos, né, que existe um desequilíbrio de cargas, que a gente vai chamar isso de diferença de potencial, dado, né, pela letra U, e também a unidade de medida é a voltagem, né, é o volt, né, a unidade de medida, em homenagem a um cara chamado Volta, que criou a pilha. Esses pontos são ligados por um fio condutor, ocorre uma movimentação de cargas. Essa movimentação ordenada a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, o que é isso? Ó, se eu tenho, a gente viu na aula final, né, lá da atividade 3, se eu tenho uma região que tem prótons e a outra tem elétrons em desequilíbrio, né? Se eu ligar um fio aqui, né, o que acontece? As cargas se movimentam num sentido só, né? E este movimento é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, para que aconteça a corrente, é necessário ter uma região de desequilíbrio, que é o que a gente chama de potencial elétrico, né? Diferença ou voltagem. E por último, o que a gente precisa lembrar é que a quantidade de carga elétrica, né, que um dispositivo consome, a quantidade, de energia elétrica que um dispositivo consome por segundo é chamado de potência. Então, o quanto essa energia está sendo transformada em outra coisa, por unidade de tempo, é o quão potente ele é, o que a gente chama de potência, tá bom? E a potência aí, eu não coloquei, mas a gente viu na aula anterior, é dada em watt, né, que é o W aqui, beleza? Que também é a mesma coisa que joule, que é a energia, por segundo. É a mesma coisa que um watt, beleza? Bom, vamos começar a fazer uns experimentos aqui, ó. A primeira coisa é sobre o circuito elétrico, como funciona. Então, eu vou me posicionar aqui, eu espero que meu colega consiga me pegar aqui. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho um fio condutor, né, que é esse fiozinho, eu espero que vocês consigam ver, né? Será que a câmera consegue pegar isso aqui? Eu tenho esse fio, aqui está azul, ele é encapado por uma borracha, o interior dele tem qual câmera que eu estou? Perguntar aqui para a Carol, câmera 3, isso. Dentro tem um fio de cobre, tá vendo? O fio de cobre, ele é um condutor, é ele que tem elétrons livres, né? Este fio aqui tem um monte de elétrons livres, mas eles estão desorganizados, tá certo? Então, dentro desse fio, no meio do caminho, eu coloco um negócio chamado receptor, que é aquele equipamento que transforma transforma a eletricidade em qualquer outra coisa. Neste caso, o meu receptor é esta lâmpada, tá bom? Para que serve uma lâmpada? Para transformar qualquer energia que chega até ela em luz. Ela serve para fazer luz. Então, eu vou colocar esse receptor aqui. Aí, na outra, aqui no meio, eu puxei aqui, ó, eu conectei a uma extensão, né? Isso aqui está na tomada. Lá na tomada, pessoal, tem esse lugar que tem desequilíbrios de carga, né? Onde tem desequilíbrios de carga, ou seja, tem mais elétrons do que próton ou mais prótons que elétrons, acontece que tem elétrons aí diferentes de próton, lá na tomadinha da sua casa, tá certo? O que acontece? Os elétrons vão querer, quando eu ligo por esse fio aqui, vão querer sair de um, circular e voltar para outra ponta. Então, o que a gente tem? O que eu fiz aqui? Ó, um aparato aqui, que inclusive eu emprestei da professora Sumaia. Muito obrigada, viu, por ter me emprestado esses negócios tecnológicos. Veja que aqui nesse circuito ele está aberto, né? É como se fosse um interruptor, aquele da tomada. Então, aberto não acontece nada. Mas quando eu fecho o circuito, olha lá para a lâmpada, ó. A gente consegue uma ponte, os elétrons conseguem terminar o circuito, acabar de circular. Então, basicamente, a gente tem um fio condutor que tem elétrons livres, essa borracha aqui tem elétrons mais difíceis de movimentar, por isso é isolante, impede que os elétrons saiam dali. No meio a gente tem um transformador, a gente vai chamar assim, mas um receptor ou uma resistência que vai transformar a energia elétrica em luz, nesse caso, mas poderia ser um motor. E lá na tomada a gente tem a DDP, que é a mesma coisa que voltagem. Fechou no circuito, os elétrons conseguem circular. Se fosse uma pilha, seria corrente contínua, quer dizer, os elétrons movimentam sempre
no mesmo sentido, né? Circulando. Neste caso, como a gente liga aqui na nossa casa, a corrente circula alternadamente. Uma hora para um lado, outra hora para o outro, mas é tão rápido que a lâmpada fica acesa o tempo todo, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de circuito básico. Já terminamos, eu vou desligar isso aqui, só para... Fiz essa coisa que vocês poderiam ter feito com uma lâmpadazinha, uma pilha, né? E um fio menor, beleza? Agora, outro experimento, que é outra coisa que a gente tem que lembrar, vamos olhar aqui para a telinha, ó, é sobre o magnetismo. Então, a eletricidade basicamente é isso, é a movimentação do elétron que ocorre passando por um condutor quando tem desequilíbrios de carga. Agora, vamos falar do magnetismo. O que tem a ver isso? Ó? Magnetismo é um estudo de fenômenos associados aos ímãs num primeiro momento, né? O que é um ímã? É um minério, tá aí na natureza, um pedaço de minério, né? E ele tem algumas particularidades. A principal delas é que os ímãs, eles atraem os metais ferrosos, aquilo que tem ferro, tá? Os ímãs, ele atrai prata? Não, não é qualquer metal. Ele não atrai prata, não atrai cobre, né? Tem que ter uma estrutura ferrosa, tá certo? Ferro. Bom, e aí esse ímã ele tem algumas propriedades. Por exemplo, ó, todo ímã tem dois polos, que a gente vai chamar de polo norte e polo sul. Não importa, se você quebrar o ímã, aparece de novo um polo norte e um polo sul, tá certo? Então, todo ímã vai ter um polo norte e sul, mesmo que você quebre ele totalmente. Outra coisa é que todo ímã cria em torno de si um campo. O que é um campo? É uma região livre de obstáculo. Então, quando você tem um ímã e você aproximar, não precisa encostar no ímã, né? Se você entrar na região do campo, ele já atrai esses materiais. Eu trouxe isso pra gente ver aqui, ó. Eu tenho aqui um ímã, vou pegar aqui e deixa eu ver. Eu esqueci de pegar. Vou pegar um prego, ó. Este prego, ele tem, ele é do tipo de, é uma liga de ferro, tá bom? Tem ferro. Então, o que eu faço aqui? Tem um ímã, né? Ele tem um polo norte e um polo sul. Esse aqui é um super ímã, tá? O super ímã, ele é muito forte. Ele tem forças aí comparadas a algumas massas aí relacionadas à gravidade, tá bom? Então, ó, quando você aproxima o ímã, né, de um material ferroso, ele atrai. Então, eu coloco esse prego lá, ó, e eu aproximo, veja que se ele não se movimenta, vamos ver aqui na câmera 3, vamos ver se a gente consegue ver melhor. Aqui, ó, então vamos pôr aqui na câmera 3, nosso diretor vai colocar aqui pra gente. Quando eu aproximo o ímã, será que a gente consegue pôr na câmera 3? Não? Na câmera 1? Bom, o que acontece é o seguinte, eu tenho um prego e eu aproximo o ímã. Mesmo que ele esteja longe, ele não vai pegar, a menos que ele entre no campo. O campo é a região em torno do ímã. Então, quando esse ímã aproxima, ó, ele começa, veja aqui, não sei se vocês conseguem observar, ó, tá próximo do campo. Então, mesmo longe, ele aproxima. Entrou no campo do ímã, ele puxa esses materiais ferrosos. Então, o campo é a região. E todo ímã tem, tá? E esse campo é chamado de campo magnético, tá bom? A gente representa na física pela letra B de bússola. Uma bússola é um equipamento que detecta campo magnético. Então, aqui nós temos uma bússola, vamos pôr aqui na mesma posição que estava para a gente ver se encontra. Então, aqui a gente tem uma bússola, que ele vai mostrar daqui a pouco, e a bússola tem uma parte vermelha, tá? Ele está mexendo porque o meu ímã está aqui perto. Tem uma parte vermelha que vai representar o norte, sempre a vermelha vai ser o norte, a outra ponta vai ser o sul. E porque eu tenho o ímã aqui perto, ela tá louca assim, tá bom? Então, olha lá, ó, quando eu aproximo este lado aqui, ó, vocês não vão conseguir ver, mas a parte da lâmina, a parte vermelhinha, ela tá mais para baixo. E a parte sem ser pintada tá para cima. Significa que aqui, ó, é o norte. Por quê? O norte atrai o sul, é uma propriedade. E repele o norte, tá vendo? Se eu virar o ímã, olha o que acontece, ó. Quando eu virei o ímã, mudou a posição, ó. Então, o norte está vindo para cá, quer dizer que esta parte do ímã é o sul, porque o sul atrai o norte e repele o sul, tá bom? Então, uma propriedade que a gente diz é norte com norte se atrai, né? Ou sul com sul, desculpa.
iguais se repelem, então norte com norte afasta, sul com sul afasta, mas quando você põe um norte e um sul, eles se atraem, tá certo? Então, se por acaso a ponta vermelha está apontando para o ímã, significa que é a parte sul do ímã. Se a ponta vermelha está afastando do ímã, significa que é norte, tá bom? Iguais se repelem, é igual lá nas cargas elétricas, né? Iguais se repelem, diferentes se atraem. E uma outra possibilidade que a gente tem de enxergar essa propriedade de que o campo magnético a gente consegue verificar, eu vou fazer um experimento, espero que dê certo e a câmera consiga me pegar aqui. Vou colocar na mesma posição o que eu tenho aqui. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Eu vou pôr aqui 2 ímãs. Se a câmera conseguir mostrar, ó, eu tenho um ímã bem pequenininho, um super ímã e um prego, tá certo? Então, um super ímã pequenininho e aqui tem outro, ó. Quando eu tá vendo que eu não consigo, deixa eu ver aqui minha mão, eu não consigo aproximar, ó, significa que tem 2 polos iguais, tá certo? Eles se repelem, eu não consigo se juntar. O mesmo acontece se eu virar um dos ímãs, eles vão ficar um norte e um sul. Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui em cima eu vou colocar um ímã, pode deixar só aqui nas minhas mãos a câmera que eu vou manusear umas coisas. Então aqui em cima eu vou colocar 2 ímãs que provavelmente eles são ou 2 nortes ou 2 sul, eu não sei qual, mas eu sei que eles são iguais. Vou colocar esse apoio e em cima esta folha de cartolina. O que que eu quero mostrar aqui? Eu vou mostrar o campo magnético como que fica, tá? Então aqui ó, tem pó de ferro. Já que os ímãs, o campo magnético, ele se manifesta nos materiais ferrosos. Então, eu vou jogar um pouco de pó de ferro e a gente vai enxergar, tentar ver o desenho que fica. Eu fiz esse experimento, eu tô orando para dar certo, tá? Aqui. Eu tô achando a coisa mais linda. Eu espero que vocês consigam ter visto aí. O que que acontece, ó? Quando a gente tem 2 polos iguais, que é neste caso aqui, que os ímãs eles ficam se afastando, o campo magnético a gente representa por linhas. Dá uma olhadinha, ó. Eles também se afastam, né? Veja que aqui no meio, vou mostrar aqui, ó, aqui no meio, nessa região, eles fazem uma curva, né? Então, o desenho é como se fosse saindo e depois eles se encontram, se chocam e afastam, né? Olha aqui a câmera para mim, ó. São linhas, vou olhar, fazer um desenho aqui, vamos ver se a gente consegue representar. Então aqui eu tenho, por exemplo, um norte e um norte. E na frente do norte, em torno aqui do ímã, a gente tem linhas, né? Linhas de campo magnético, a gente representa por linhas. Como eles são iguais, ó, os iguais se repelem. Então, as linhas do campo magnético fazem uma curva assim, né? Elas ficam parecendo esse negócio assim, batendo umas com as outras, o que dá para ver de novo aqui no nosso experimento, ó. De novo, olha lá. Espero que vocês consigam identificar estas linhas, né? E elas estão no sentido de saída. Saindo do norte, as duas, só que no meio, elas se manifestam para fora. Elas não se encontram, não querem ficar juntas. Então, elas fazem assim, tá bom? Agora eu vou fazer de novo, colocando um norte e um sul, tá certo? Iguais, diferentes, um norte e um sul. Eu não sei qual que é norte e qual que é sul, só sei que é diferente. E o desenho já dá pra gente dizer. Nas provas de Enem, por exemplo, aparece muito desse desenho, nos livros também. Quando você vê algo assim, de linhas saindo, você pode dizer que são 2 polos iguais, tá bom? Olha o que acontece quando os polos são... Vou trazer isso pra cá, fazer de novo aqui. Eu trouxe de novo aqui, ó. O que eu tenho aqui, eu até separei por um papel, de novo aqui, ó. Esses daqui são 2 ímãs que se atraem, por isso que eu coloquei o papel para não conseguir tirar. Porque quando se atraem, eles querem ficar juntos, tá bom? Eu vou fazer o mesmo experimento, só que agora os 2 ímãs são um contrário do outro. Vou tentar tirar isso aqui, né? Como é super ímã, eles são bem difíceis de separar. Então, aqui eu tenho de novo, ó, um prego com super ímã. E agora eu vou pôr outro aqui, vou tentar não deixar grudar. E vou fazer o mesmo experimento para ver como que fica o desenho do campo magnético, tá bom? Mas eu não posso deixar aproximar tanto.
Ó, se entra no campo, ele já se atrai, né? Acho que aqui tá afastado o suficiente, ninguém tá influenciando no campo do outro. Vou fazer o mesmo experimento, olha lá. Vou colocar de novo aqui uma tampinha como suporte. Se colocar a tampa no meio, não atrapalha em nada, tá bom? Vou colocar aqui e vou jogar de novo pó de ferro. E aí a gente vai olhar o desenho de novo, tá bom? Vocês gravaram como que é o desenho do outro. Lembrando que aqui a gente tá com um norte e um sul, diferente agora. Jogo pó de ferro, ó. Opa, acho que eu joguei demais. Caiu demais, espero que eu vou ter que fazer de novo. Desculpa, pessoal. Não tem nada não, que a gente tá com tempo. Vou tirar aqui de novo. Experimento é assim, tá, gente? E olha que eu vim aqui e treinei. Vou tirar aqui as folhas e eu vou pôr bem menos, tá? Quando você for fazer esse experimento na sua escola, faça com um pouquinho de pó, não pode deixar cair muito. E nem pode deixar se juntar tanto, né, os ímãs, porque depois ficam difíceis de separar. Que nem agora. Pronto, aqui uma ponta. Coloquei do lado errado, viu? Que dá que ele repele, né? Iguais repele. Então, vamos pôr aqui de novo. Vou fazer de novo, tá? Põe aqui. Ô, droga, eles se grudaram. Um entrando, um influenciando. Se estiver muito próximo do campo, né? Ele entra em atrito um com o outro. A gente tem que pôr a distâncias suficientes para não ficar um no campo do outro. Bom, acho que agora vai. Vou jogar pó de ferro de novo, só que bem pouco. Vamos lá, olhar para minha mão. Por que eu coloco esse papel? Porque senão o pó gruda todo, né? Acho que já é suficiente para ver como que fica. Olha lá que coisa mais linda. O legal é que, veja o interior aqui, ó. Enquanto que no outro o campo, né, faz as linhas saindo, neste daqui, ó, se a gente tem dois polos diferentes, as linhas de um saem de um e chegam no outro. Então aparecem essas, tipo essa linha bauladinha, né, arredondado e reto aqui no meio, tá certo? Então a diferença, olha, vou tentar fazer o desenho aqui para vocês mais bonitinho, ó. Pegar uma tela em branco, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho tempo ainda. Se eu tenho, por exemplo, dois nortes, as linhas de campo são assim, ó. Elas se entortam, tá? Mas eu vou pôr aqui uma setinha. Saindo. Mesma coisa o outro, ó. Esse é o desenho que fica mais ou menos ali no experimento. Se fossem dois sus, qual que é a diferença de dois sus? As linhas seriam assim também. Só que a diferença entre o sul e o norte é que a linha está chegando, tá? Então a gente fala que as linhas de campo saem sempre do norte e chegam no campo sul. Essa é a diferença. Agora, quando a gente tem um norte e um sul, por exemplo, ó, as linhas são assim, ó. Que é o desenho que eu tentei mostrar. E a seta, ó, sai do norte e chega no sul. Essa é a orientação do campo magnético que a gente chama de B, em homenagem por causa da bússola, tá certo? B de bússola. E porque a bússola é o equipamento que acha campo magnético, tá certo? Então, volta aqui o desenho, espero que vocês tenham enxergado isso, ó. Tá aí o desenho. Vamos ver se o outro eu já mexi tudo, não dá pra ver muito. Deixa eu pôr aqui só pra ter uma noção do que aconteceu, ó. Aqui de novo na câmera. Olha o que acontece aqui, né? Esses daqui deram uma mudada, não estão retinho um com o outro ali embaixo, mas dá para ver que elas não se batem, né? Elas estão sempre saindo. Lá fica redondinho, saindo de um, chegando no outro, enquanto que aqui tá saindo e afastando, né? Ele não encontra um chegando no outro, tá bom? Essa é a diferença. Dois diferentes, sai de um, chega no outro. Faz essas linhas mais bonitinhas, redondinhas. Dois iguais, elas fazem um emaranhado no miolo. Beleza? E assim a gente consegue saber se são polos iguais ou polos diferentes. Tranquilo? Então isso é relacionado ao magnetismo. Aí,
E historicamente teve um cara chamado Oersted que descobriu o seguinte: não são só os ímãs que tem isso, que geram campo magnético. Ele percebeu que as correntes elétricas também geram campo magnético. E aí, qual foi o experimento que ele fez? Ó, depois vocês pesquisam aí. Experimento de Oersted. Ele pegou uma pilha, tem que ter carga, né? Aqui na câmera para mim, ó. Ele pegou uma pilha, ligou um fio condutor, porque quando ele juntar, né, as duas pontas, dá para mostrar aqui minha mão aqui, ó. Isso. Quando ele juntar aqui as duas pontas, a corrente vai sair, né? Sempre vai sair do de maior potencial e circulando, tá? E aí o que ele percebeu? Colocou uma bússola perto. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Será, Boca, que a gente consegue mostrar aqui a bússola? Vamos ver? Ó, o que acontece? Ó, os ímãs têm essa propriedade de mexer na bússola. Quando eu ligo a corrente, olha o que acontece. A bússola se movimenta também, ó. Fica doida, né? E como a bússola é aquele equipamento que detecta campo magnético, o Oersted falou o seguinte: bom, as correntes elétricas também têm campo magnético, né? E aí, vou virando aqui, ó, a bússola também mexe para o outro lado. O que a gente teve então? O Faraday e outro cara, né, juntamente com o Oersted, estudando junto com o Ampère, descobriram um negócio chamado eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É o campo magnético gerado pelo movimento de carga elétrica. E isso foi responsável pelo que a gente tem hoje equipamento chamado gerador. O que faz um gerador? Um gerador, o princípio básico a gente já viu em aula, né? Tá aqui, ó, vou mostrar de novo aqui na câmera. É uma bobina, né, cheia de... Essa aqui é cobre, né? O cobre tem elementos livres e quanto mais cobre, mais elétrons livres. Na ponta tem um LED, né? Que foi soldado aqui, né? Uma ponta para cada, deixa eu ver. Uma ponta do LED para cada perninha dessa bobina de cobre. E aí, com um super ímã que eu vou pegar aqui, e eu vou tentar fazer esse movimento, espero que dê certo aqui para vocês. Ele descobriu o seguinte, ó, o Oersted descobriu que mexendo a carga tem campo magnético. Mas aí outro cara, o Faraday e outros estudiosos, o Henry também, descobriu que o contrário também. Se você mexer o campo, também gera carga, que é o gerador. Então eu vou tentar, né? Quando eu estou mexendo, olha para o LED, tá, gente? Espero que ele acenda. Tem que fazer com vigor isso aqui, antes que a aula acabe, eu espero que dê certo. Ó, pai. Não consigo, tô cansada já. Eu vou fazer no simulador, tá? Mas acontece que o movimento do campo magnético dentro da bobina gera... Aí, acendeu. Espero que tenha acendido de novo. Quanto mais rápido você mexe, mais isso daqui pode acender. Eu vou mostrar no simulador, que o nosso diretor vai colocar aí pra gente, o que acontece, tá certo? Essa simulação é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Da próxima vez eu vou trazer um moderador aqui para fazer esse exercício para mim. Então aqui tem o ímã, veja que o norte a gente representa pela cor vermelha. O que o Faraday e o Henry descobriram? Se você movimentar o ímã dentro de uma bobina, olha lá, a lâmpada acende. Ou seja, você gera eletricidade. E os geradores têm isso, tem esta bobina e tem os ímãs. Quando a turbina movimenta, suponhamos que aqui tem uma turbina com um monte de ímã girando na presença desses fios, né? Então, quanto mais a turbina fica mexendo, mais eletricidade é provocada. Se a gente trocar a bobina, vamos pegar outra aqui. Outra bobina, ó. Diminuindo a bobina, a gente tem menos luz, ó. Mais bobina, mais luz, tá certo? O nosso querido Ampère descobriu isso. Então, a aula de hoje é isso. Na próxima semana, a gente vai fazer mais 2 vídeos. E um vídeo a gente vai continuar falando, a gente vai tentar fazer uma termoelétrica aqui, um gerador. E também a gente vai tentar ver um vídeo para acabar de complementar o nosso podcast. Beleza?
Então, por hoje é só. Vocês agora tem mais uma parte do roteiro para concluir. Então, o roteiro inicial você falou sobre o calor, como que acontece. Nesta parte do roteiro agora você fala sobre eletromagnetismo, explica como é que a eletricidade é produzida através da relação entre ímã e corrente, né? Ímã e fios. E na próxima aula a gente vai falar sobre as usinas. Muito obrigada e até lá.